olha eu aqui, voltei, tá bom? Voltamos para a nossa aula de caligrafia e vamos fazer uma revisão, isso, a revisão da letra G, só que com GE e GI, acrescentando o GU. Por que a tia Sara está sempre repetindo? Porque a nossa língua portuguesa ela é cheia de detalhes, cheia de regras, e se a gente não tiver o cuidado, a gente erra. A língua portuguesa é ótima, mas também as regras a gente tem que saber. Temos que ler, escrever. Quem sabe escrever, sabe ler, é um bom leitor. Quem é um bom leitor, é um bom escritor. E existem essas regras que a gente não pode deixar de estudar, tá sempre relembrando elas. Nós vamos relembrar hoje o som do G com GE e GI, e também aprendemos o GU. Vamos lá? Lembra que eu disse que o G, em muitas palavras, ele vai ter o som de J. Mas na nossa regra, o G, ele vai ter som de G quando ele vier acompanhado das vogais A, O e U. Porque eu vou dizer Ga, Go, Gu, porque é o padrão silábico do G. Tá? Então, o G só vai ter som de G quando ele vier acompanhado das vogais A, O ou U. Nos exemplos aqui, gaveta, gola, agulha, fogo. Se ele só tem som de G quando ele vier acompanhado das vogais A, O, U, e quando eles vierem acompanhado das vogais E, I, quando ele vier acompanhado das vogais E, I, ele vai ter som de J, como gengibre, gigante, geladeira, girafa, tá? Então, ele vai ter som de J quando ele vier acompanhado das vogais E ou I. Presta bem atenção. Primeira dica. Vou relembrar a primeira dica. A letra G só representa o som de J quando empregada antes das vogais E e I. Segunda dica. A letra G use a letra G quando os substantivos terminarem agem, igem ou ugem. Garagem, vertigem, ferrugem, quando ele terminar, tá certo? Ou de suas palavras derivadas, quando vierem algumas palavras derivadas de viagem, vertigem, de ferrugem. Terceira dica. Usa a letra G quando a palavra terminar em ágil, égio, ígio, ógio ou úgio, pedágio, colégio, vestígio, relógio, refúgio. Aí eu uso o G, tá bom? E eu quero que você preste atenção a essas palavrinhas que tia vai ler agora. Vamos lá, ler com tia? Primeiro as palavras de azul. Vou botar bem aqui para vocês verem. Eu tenho galo, gelo, garrafa. Novamente. Galo, gelo, garrafa. Agora o rosinha. Guitarra, guaraná, guerreiro. Ó. Guitarra, guaraná e guerreiro. Embora as palavras tenham a letra G, são usadas de formas diferentes. Elas são escritas com G, isso mesmo, começam com a letra G, mas elas têm formas diferentes. Por quê? Porque quando o G vier acompanhado de A, da vogal A, ele vai ter som de G. Se ele vier acompanhado da vogal E, de G, de J, isso. Quando ele vem acompanhado da vogal U e uma outra vogal logo depois, ele vai ficar G-U-I, ele vai ficar GUI. G-U-A, guá. G-U-E, gué. Tá certo? Ó, guitarra. Eles estão escritos com G, mas são usados de formas diferentes, até na pronúncia. Presta atenção. No português, existem várias palavras que contêm GU na sua grafia. Sabe que a grafia é a letra, fonemas são os sons.
Então, no português, existem várias palavras que contêm GU na sua grafia, na sua escrita. Como é que eu posso classificar o GU? Eu posso classificar o GU dependendo da vogal que se segue e da forma como é pronunciado o GU. Pode ser um dígrafo ou não. Lembra o que é dígrafo? Isso. Então, voltei aqui. Como é que ele vai ser a sua classificação? Dependendo da vogal que segue e da forma como é pronunciado. O GU pode ser um dígrafo ou não. Dígrafo é uma sequência de duas letras que formam um único som. Duas letras que formam um único som. Tem os dígrafos separáveis e os dígrafos inseparáveis. Assim, o GU é um dígrafo consonantal, é um dígrafo de consoante, quando a vogal U não é pronunciada. Tá vendo? Quando eu falo o GU e o U não é pronunciado. Ok? Então, espero que tenham gostado. No caso de dúvida, perguntem, questionem, que eu ajudo, eu tiro dúvidas. Lembrando de deixar o seu presente lá. Presente, para eu saber que você está acompanhando as aulas. Vou deixar um videozinho lá para vocês também curtirem e aprenderem mais. Procurem. Não existe uma regra específica, a gente fala muito, né? Mas qual é a regra principal? Ler e escrever. Você lendo, você escrevendo, você vai tirar todas as suas dificuldades, tá? Volto a repetir. A gente não aprende a andar de bicicleta se não cair. A gente precisa cair para aprender a andar. Então, para você aprender a usar o G nas palavras, você tem que praticar, você tem que estudar, você tem que ler bastante, tem que escrever também, tá? Procurem no dicionário, leiam, que aí vocês vão suprindo a cada dia as dificuldades encontradas, tá? Lembrando de dar nosso presente. Lembrando que eu estou com muita saudade e que eu vou deixar um videozinho também como complemento da nossa aula, tá? Beijos, meus amores, e até amanhã!